tão estranho, e eu acho que eu não vou falar muitas coisas que não sejam novidades para todos. Eu espero colocar em vocês, talvez, a forma de apresentar que eu vou trazer. Eu tenho, já de antemão, já me coloco não um referencial à base. Eu acho que as seitas dos seguidores eu sou contra, mas eu encontro no Fire tudo aquilo que me dá uma resposta para os meus anseios. Então a minha fala vai ter em muitos momentos, acho que vocês vão perceber isso. Tá? Falar de metodologias, eu quero colocar, antes de mais nada, algumas coisas que sustentam tudo que eu tenho feito nesses anos de pesquisa com meus alunos. Então, eu vou chamando alguns pressupostos e uma fala do Elliot, que eu vou colocar agora aqui. Primeiro, é acabar com aquele mito de que as pessoas não gostam de aprender ciências. Eu acho isso, as pessoas gostam sim. O que elas não gostam é a forma que as ciências, as nossas áreas de conhecimento estão sendo ensinadas. É isso que eles não estão dando conta. Os nossos alunos de hoje não são os alunos de 30 anos atrás, 40 anos atrás, que sentavam na cadeira, ficavam obedientes, caladinhos, sem, né? Eu tenho dito muito isso aos professores nos cursos. De repente, nós não temos o problema da educação, somos nós, professores. Porque os alunos de hoje são esses, e é com esses que eu vou ter que trabalhar. E é com esses que eu vou ter que saber me adaptar e construir estratégias que possam favorecer. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto. Tá? De que forma? Eu tenho discutido muito também entre o aprender e o apreender. Ele fala muito de aprender, mas fala pouco de apreender, de apreensão. E quando a gente apreende, a gente absorve e dá significado para o que você quer. Segundo, essa pluralidade de formas de aprender me exige que tenha uma pluralidade de formas de metodologias de ensino. Eu não posso trabalhar todos os conteúdos sempre da mesma forma, seja lá o que for. Em astronomia, então, muito mais. Porque tem diferentes contextos onde as pessoas são o quê? Não conseguem enxergá-lo, visualizá-lo materialmente. A gente vai trabalhar com referenciais teóricos. E um terceiro que eu tenho, eu acho que a minha luta já tem uns 20 anos pelo menos, é trazer isso. E qualquer ação pedagógica deve estar pensada, sustentada em bases teóricas, tanto das áreas de conhecimento como das áreas da educação. Isso é importante. Tá? E que essa proposta didática, que a gente pode até chamar de uma didática própria, ela seja construída pelo professor e com seus alunos, levando em consideração o contexto, as realidades, as necessidades de cada um. Uma segunda questão que eu também tenho usado, gosto muito dessa fala do Hélio, quando ele diz que como professor aprendeu de todas as práticas como implícitas teorias. Então mesmo, e o que a gente tem que saber é organizar essas teorias de uma forma que possa estar no discurso livre, aberto. Mas muito mais do que isso. O que é importante para mim é que o interesse e o respeito às diferenças, aos diferentes pontos de vista. Nenhum é melhor do que o outro. Todos vão depender de perspectivas e realidades nos quais eu possa trabalhar nisso aí. Então, essa fala do Hélio, principalmente esse aspecto dessa frase final. O discurso profissional de qualidade depende da disposição de todos os interessados em tolerar diversos pontos de vista e práticas. Acho que isso é importante. Falar de pesquisa é uma coisa que hoje tudo é, vamos fazer uma pesquisa, tudo é feito em pesquisas, né? Mas a gente tem que entender claramente o que é esse conceito, para a gente poder falar de estudos que tenham uma mínima qualidade e que vão favorecer a construção de novos conhecimentos. A pesquisa só tem sentido se for para isso, né? E sempre tentando entender e
e melhor viabilizar, compreender a realidade. Perguntas que eu me coloco. O que é que deve ser efetivamente observado? O que é que a gente busca no ensino? Como proceder para efetuar o registro das informações durante uma pesquisa? Quais os procedimentos vão ser utilizados que ganhem garantia da validade dessas observações que nós vamos fazer? Que tipo de relação estabelecer entre o observador e o observado? Qual é a sua natureza? Como implementar essa relação? Não tem sentido, muitas vezes, a relação das pesquisas na área de educação, na área de ensino, a gente esteja isolados, distante, como se eu sou eu, os outros alunos são eles, né? Essa relação, ela deve ser implementada o máximo possível. O que é uma boa pesquisa? É possível definir padrões universais para dizer que a pesquisa é boa ou não? A pesquisa é boa porque ela foi publicada no Science Education, que é lido lá da Conchinchina, tá? Ou ela é boa porque ela deu respostas para o bairro onde eu estou trabalhando, para aquelas crianças, e deu a elas condições de entender e de compreender melhor o conhecimento científico? É possível, então, definir esses padrões universais para dizer, equalizar um internacional. Se é B3 ou B4 ou B5 não presta, porque é uma publicação lá, né, muito de bairro. Mas de repente aquela publicação de bairro tem significado, porque ela dá aqui respostas para os problemas dos nossos alunos. E aquela que foi equalizar um internacional, ninguém ficou sabendo dela. E ela não cria realidade. Tá? Quem determina quais são esses padrões? Essa é outra questão. São nossos colegas, né, da academia, mas não é tão simples. Né? A pergunta que está aí, né, se nós estamos falando de metodologia, o que é metodologia da pesquisa? Como é que a gente pode trabalhar isso aí? Tá? Não é uma pergunta que tem uma resposta tão simples, não. Nós temos que buscar a resposta em certos problemas de pesquisa, mais do que em conjunto ou procedimentos especificamente. Eu acho que o problema da pesquisa vai determinar muito qual é a metodologia. Não é, a priori, não posso dizer a minha metodologia de pesquisa é tal. E aí eu jogo dentro desse caixote, desse quadrado, todas as pesquisas que eu for fazer. Seja qual for o problema, seja qual é a pergunta que eu quiser responder, ela tem que ter o olhar metodológico de um referencial já pré-definido. Né? Importa muito mais como do que o que dessa questão é complicada. Mas falar de metodologia da pesquisa, tá? É também falar do fundamento filosófico que vai dar suporte a tais procedimentos. Isso é fundamental. Isso nos leva para a filosofia da ciência. É impossível fugir dessa filosofia. Discutir metodologia, sem entrar nessa linha de considerar a base filosófica, não tem, é um exercício meio inútil. Qual é o referencial da concepção de mundo que o indivíduo tem? Isso vai ser determinante. Existem 4 formas, 4 abordagens que eu poderia dar. A primeira abordagem consiste em apresentar as estratégias da pesquisa numa sequência mecânica. É isso, depois aquilo, né? Como se o fato de seguir tal sequência já está inevitavelmente a conclusões válidas e você fez assim, né? Pronto, o resultado já é cientificamente comprovado, mais ou menos. Uma segunda forma é ver a metodologia reduzir a estágios, alguns poucos deles ficar concentrados exclusivamente naqueles pontos, sem entender os meios, diríamos assim. São os casos de muitos cursos que apenas tentam ensinar regras de citação. E o que mais importa é as citações que você está fazendo, né? É muito esforço para ensinar coisas, às vezes, muito simples. Uma terceira forma é encarar a metodologia
uma variedade de abordagens, aponta desacordos entre as diferentes abordagens, né? Quais são as virtudes relativas de uma e de outra, e faz uso de apenas uma das muitas formas de colocar as evidências. Tá? Sem retirar conclusões, se analisar diretamente, deixando que não o pesquisador, mas que o método que você adota é ele que vai dizer as coisas. Você não tem, né, personalidade própria. A quarta maneira de abordar seria apresentar uma variedade de abordagens sem tomar partido das mesmas. Então aí, infelizmente a gente tem visto muito isso em educação e astronomia. Se colocam muitas abordagens às vezes, mas sem uma consistência. Você vê que essas abordagens, elas realmente dialogam com o trabalho que está sendo feito. Isso tem acontecido muito. Tá? Eu quero separar um pouquinho aqui, e também eu estou falando antes de ir um pouco para frente, essa discussão. Por que ele está falando? E esse simpósio tem muito a ver com essa discussão de alguns anos atrás. Porque não é um simpósio nacional de ensino de astronomia e é de educação em astronomia. Essa discussão, tá, ela foi levantada já há mais de 10 anos, né? Em algumas reuniões que a gente começou a ter. E passa exatamente por isso. O ensino significa repassar conhecimento. A educação vai um conjunto de hábitos e valores. É diferente. Quando a gente está falando de educação em astronomia, nós não estamos falando só em ensinar os conhecimentos astronômicos, mas ter a astronomia como algo que possa ir além, onde nos permite construir um desenvolvimento de capacidade física, intelectual, moral, ética, tá? Ambiental, e muitos aspectos que nós podemos trabalhar com a astronomia, e que ela vai muito além de ensinar por que as fases da Lua sobem, ou as estações do ano, ou o fenômeno das marés especificamente, mas é muito mais do que isso, enxergar todo esse conjunto de que nós somos parte integrante desse. Eu fico encantado quando eu vou, às vezes quando eu fui para Chapada, e conversando com os índios, né, eles não se enxergam diferente. Eles, seres humanos, o ambiente e o universo é uma coisa só. E quando eles falam de tudo ao mesmo tempo. Né? Nessa perspectiva de por que eles vão cuidar da vegetação, o ambiente para eles, por que é importante para eles, né? E assim por diante. Então, eu chamo a atenção nisso, porque eu vou falar um pouquinho da pesquisa em educação e a pesquisa em ensino, tentando mostrar um pouco algumas variáveis que possa ter por aí. Falar da pesquisa é evidente, nós vamos ter que trabalhar os 3 paradigmas que estão aqui. O positivista, mais, né? Nós vamos construir leis que vão reger toda a pesquisa. Então, se é uma lei, pronto, não tem discussão. E essa lei, né, ela rege todos os processos educativos e a prática educativa. E isso nos leva muitas vezes a ter receitas. Faça assim e pronto. Aí, e o bolo não sai depois, né, quando você faz assim. As suas ferramentas, o seu forno não é o mesmo. E assim por diante. O interpretativo, que questiona as leis, mas a gente busca interpretar e compreender os fenômenos já, e a gente já tem uma outra perspectiva. Não dá explicações de tipo causal, mas através da compreensão da conduta humana. Isso que eu acho que a gente tem que entender. É a contextualização. Quais são os significados? Quais são as intenções do sujeito que intervém no processo? Nós podemos trabalhar os mesmos conteúdos por diferentes sujeitos, e as intenções que estão por trás desse conteúdo é diferente. Consequentemente, os objetivos que se tem são diferentes. É só a gente pegar Educação Moral e Cívica do SPB, né? Na época dos militares, e de repente você fala, uai, não seria tão estranho fazer uma disciplina dessa hoje, né? Só que os objetivos, os olhares são diferentes. Então vai depender muito. Essa interpretativa leva a isso. E o paradigma sociocrítico, onde a gente tem essa transformação, nessa forma crítica de olhar os processos de construção de conhecimento. Esses processos não são naturais, eles partem do processo de discussão, do processo principalmente de
reflexão. Eu acho que essa é a grande palavra que a gente traz para quando vem para a educação, né? Reflexão. Todos os referenciais da educação, importante, colocam essa palavra como sendo uma das palavras fundamentais. Nenhum ser, nenhum sujeito, nenhum professor pode pensar em fazer a sua ação se não tiver o quê? Reflexão sobre a sua própria prática. Isso nos leva à pesquisação, que não tem nenhuma pretensão maior de ser generalizada. Eu fiz aqui, mas ela é feita na realidade, e nos leva ao que nós estamos, né, do professor, pesquisador. Na minha concepção, nenhum paradigma sozinho também vai ser capaz de responder adequadamente a todas as perguntas, todas as interrogações que nós vamos ter no âmbito da educação. E aí o FAIRA me vem melhor ainda, né? Em cada contexto, em cada momento, eu vou ter que ser capaz de construir o meu caminhar, a minha forma de interpretação em função da realidade do povo, de que tipo de educação eu tenho. Essa discussão entre o contexto da descoberta que a gente traz e o contexto da justificativa da produção de conhecimento, ela passa a ser importante na educação. Nós não podemos adotar mecanicamente técnicas e procedimentos que não são repensados por nós, só porque está na moda isso agora. Então vamos fazer isso. Eu tenho que refletir sobre essa metodologia. Porque de repente, porque está na moda, porque muitos utilizam, não é o melhor na minha realidade, na minha necessidade. Tá? Isso leva a gente a pensar que tipo de paradigma eu vou fazer na minha pesquisa. Qual eu vou adotar? Tá? Essa adequação da abordagem depende fundamentalmente do tipo de problema e do contexto. Por isso, trago, né, comigo, né? Toda maneira de amor vale a pena. Toda maneira de amor valerá. Toda. Qual vai ser em cada momento? Acho que a gente nunca sabe, né? A gente vai descobrir no momento, dependendo da situação e do contexto que eu me encontrar. Isso nos leva a essa. Pode falar. Uma música, não é? Do Milton Nascimento. Do Milton Cândido. Isso leva a uma tabela dessas, né, das teorias de ensino-aprendizagem, chamadas, e que a gente encontra aí referenciais, os que quiser, né? Desde uma perspectiva comportamental positivista, da perspectiva cognitiva e humanista, que são os três grandes referenciais de paradigma, está aí. O referencial que nós quisermos. Do Pavlov, do Skinner, até o Rogers, né, na perspectiva humanista. Passando por quem? Por Piaget, por Vygotsky, Johnson, Ausubel, Kelly, Novak. E as diferenças são os conceitos básicos estão nessa ênfase, nos comportamentos observados na cognição ou na pessoa. Então, dependendo do objeto, do contexto que eu estiver, eu não dou conta. Eu acho que essa perspectiva do ser humano, ela vai passar em todas. Eu não tenho como esquecer isso aqui. Pensar nos pensamentos, nos sentimentos, nas ações integradas do ser humano com quem a gente trabalha. Em alguns momentos, é aquela, né? O estímulo, a resposta, o condicionamento, o reforço, o objetivo comportamental, que muitas crianças continuam aprendendo. É a melhor forma que eles têm de aprender. Por repetição. E a gente. E muitos, eles aprendem às vezes até por repetição, né? Em muitas áreas continua sendo assim. Então, não é porque é tradicional que é o ruim. Em tudo que é tradicional é ruim. O que é ruim é aquilo que realmente não presta. As coisas velhas, muitas, mas a gente preserva, né? Então, é evidente que dentro da perspectiva cognitivista, que se dá em chamar de outro, realmente eu tenho alguma resistência em chamar de construtivista tudo isso aqui, porque acho que o guarda-chuva é muito grande.
só pegar Piaget e Vygotsky, nós temos grandes diferenças, e os dois serem colocados, né, como construtivistas, há discussões aí, mas seria uma discussão muito maior. Então eu acho que esse termo de teoria de ensino-aprendizagem tem sido usado em educação para identificar aspectos tanto do ensino quanto da aprendizagem. E às vezes a teoria nem sequer se ocupa dessas perspectivas. Tem muito disso. Ele entra com novos conceituais, né? Como? Nova. Ele entra nesse. Conceitual. Ele começa a ter essa perspectiva humanista, cognitiva, né? Então tem essas interfaces já. Gestalt está aqui também. O Ausubel tem, já tem a perspectiva humanista também. Tá? Não é o grande foco, mas ele tem. A questão é a cognição, né? É os esquemas, qual é o sinal, esses são os conceitos básicos, qual é o modelo mental construído, que tipo de estímulo, como essa construção pessoal se dá. Então você vai nada do que o conhecimento é construído. Isso é evidente, isso é uma coisa natural. O conhecimento é construído pelo indivíduo. Ninguém abre a cabeça e constrói conhecimento. Você estimula, você provoca, você faz com que a pessoa possa, né, interagir sobre isso, mas sem ser você que define. Você classificou ali, né, os três paradigmas. E hoje tem alguém que tem algum escrito que converge essas três vertentes assim, muito referencial. Essa é uma das coisas que não tem ninguém que junta e fala, vamos construir um paradigma único. Não. São perspectivas bem diferentes. São diferentes formas de pensar. E se você pega o próprio Piaget e o Vygotsky, são fundamentalmente diferentes. Para Piaget, o conhecimento é construído de dentro para fora do indivíduo. Para Vygotsky, o conhecimento se constrói de fora para dentro. Né? Então, acho que são formas. Eu gosto de, às vezes, o pessoal me provoca. Vamos criar umas relações matemáticas para isso, de como os conhecimentos se constroem em cada um deles. Quais são as variáveis? E criar umas funções, né? Onde eu vou ter uma função dependente de isso. Que na realidade é mais ou menos isso que se faz, só que as funções, as variáveis, são qualitativas. E essa é a grande questão. Não estamos trabalhando com variáveis quantitativas, mensuráveis, né? Então essa qualitativa fica. O senhor está falando que acho que a pesquisa moderna em educação infantil não tem um parâmetro ali que eu diga, ela é uma pesquisa construtivista, ela é uma pesquisa humanista. Nós temos, é uma área onde ainda não tem epistemologicamente não tem construído quais são os referenciais. Existem referenciais mais utilizados, e eu vou chegar a isso um pouco, tá? Eu acho que a utilizar significativa tem dado boas respostas, tá? Mudança conceitual está por aí. Eu acho que a Johnson Merrill, modelos mentais, é uma perspectiva também muito boa, só que não é tão simples. Tá? Então, do Rogers. Então é possível. Eu acho que isso acontece inclusive na educação e ciências como um todo. Nós ainda utilizamos os diferenciais que vêm da área das ciências humanas. Só que é trabalhar com conhecimentos que não são construídos como são na área de ciências humanas, onde nós temos o quê? Referenciais teóricos da área específica estruturados de uma forma bastante rígida, né? E construídos a partir de uma perspectiva de um paradigma positivista. E que não tem como fugir muito dali, não. Se quiser construir um avião, quiser construir um aparelho desse, você não precisa ir descobrindo cada vez uma nova, né, conhecimento para fazer, você já tem. E vale aqui, vale lá na China. Independente de cultura, eu posso construir igual. O uso que eu faço é outra discussão. Eu tenho dito muito isso. Não é o conhecimento que vai me fazer construir o equipamento, mas o uso que eu posso dar a ele depois. Tá? Eu costumo trabalhar isso afirmo sempre isso. Se a teoria de ensino vai resolver os problemas de ensino, desenvolve planejamento didático,
Uma teoria de aprendizagem representa a forma de ver e interpretar do autor, que vai estar sustentada numa filosofia, numa perspectiva qualquer. Tá? Mesmo, e aí isso acontece muitas vezes, não fica tão evidente qual é a perspectiva filosófica que ele adota. Muito dos teóricos. As teorias de aprendizagem são de natureza descritiva. As de ensino são prescritivas e buscam otimizar a aprendizagem. Não é possível tratar o ensino simplesmente como uma translação direta do processo psicológico da aprendizagem. É evidente que o ato de ensinar e a aprendizagem, eles estão interligados. Mas eu construir uma teoria que me sirva ao mesmo tempo para as duas coisas, eu acho que é impossível. Eu posso ter uma teoria de aprendizagem e a partir dela eu vou construir o quê? Estratégias, metodologias de ensino que me facilitem aquela forma de aprender. Se o aluno aprende muito bem assistindo filme, eu vou ter que utilizar. Talvez a melhor forma de a gente pensar nisso é: vamos fazer a comida para o pelotão, né? Um gosta de cebola, o outro não gosta, o outro quer alho, o outro não quer, um é vegetariano, né? Aí complica, e aí o que você faz? E aí começa. Mas você tem que fazer uma comida onde todos possam se alimentar. E aí não é tão simples de eu colocar o quê? Para todos. Não, você tem que comer desse jeito aqui, porque é desse jeito que a minha comida é feita. E eu acho que isso cada dia mais a gente percebe. É aquele pressuposto inicial. Tem muitas formas de aprender. Cada indivíduo, se a gente fosse ser rigoroso, nós temos que ter uma teoria para cada ser humano. Porque cada um de nós é diferente. E isso é impossível, né? Então, esse termo é um termo que é muito utilizado no ensino-aprendizagem, então está meio fora. Nós temos que ter, há momentos onde eu entendo que eu posso falar do processo de ensino-aprendizagem como um todo. Mas há momentos que eu estou falando do ensino e há momentos que eu estou falando de aprendizagem. Então a gente tem que ter muito cuidado, a meu ver, nessa perspectiva. Nem tudo é ensino-aprendizagem. Tem momentos que é só ensino, tem momentos que é só aprendizagem, e tem momentos onde o processo como um todo didático, eu posso utilizar ensino-aprendizagem sim. Posso sem problema nenhum. Tá? Mas eu tenho que ter os momentos onde não é possível e que se utiliza. Tá? E aí eu tenho que ter cuidado. Bom, feito essas coisas, falar de pesquisa e educação, então, é uma categoria conceitual muito ampla no estudo, na análise dos processos educativos, que tem múltiplos significados, que trata das questões e os problemas relativos à natureza, epistemologia, metodologia e objetivos do conhecimento no campo educativo. Pode ser melhor esclarecida essa expressão a partir de diferentes perspectivas filosóficas possíveis, como a gente viu. Tá? Quais são as características da pesquisa em educação? Aqui é o curso da UBA. Não, da UBA é... Primeiro, complexidade dos fenômenos educativos. Quais são as variáveis que eu tenho nesse processo educativo? Nós não temos nunca controle delas. É impossível, então, você criar alguma coisa. Mas, o caráter plurimetodológico e a perspectiva multidisciplinar dos processos educativos. Uma característica da pesquisa em educação inerente à relação pesquisador-objeto pesquisado. Essa relação, por mais que você diga, não, você é observador, eu não participante, só observador externo. Né? O simples fato de você chegar numa sala de aula e ficar no fundo da sala, observando o que está acontecendo, naquela aula que o professor está dando, você fica lá no cantinho, você já modificou completamente o ambiente. Os alunos já estão preocupados, quem é aquele cara que está lá no fundo? O processo não é mais natural. É uma discussão que eu tenho no estágio, onde a gente fala, o professor do estágio tem que ir lá assistir a aula lá no campo, né? É tão complicado, exatamente por isso. Porque o aluno do estágio, quando vai para a escola campo, e você vai lá assistir, ele vai dar aula para você, não está dando aula para os amiguinhos. Porque ele quer a nota que você vai dar. Não está preocupado com os alunos naquele momento.
Então, quem são as melhores pessoas para avaliar esse aluno no campo estágio? Os próprios alunos. Não é o professor daqui da universidade que vai lá. A gente vai, eu vou, mas não estou preocupado em ficar lá assistindo a aula. Deixa que os alunos façam a avaliação dele depois. No dia que eu não vou, de preferência. Eu acho que essa relação ela tem que ser muito complicada. Quais são os obstáculos que a gente encontra na pesquisa em educação? São obstáculos técnicos. Quais são os instrumentos de tomar dados, né, que eu vou ter? Qual é a precisão dele, entre aspas, né, desses dados? Eu acho que tem duas coisas que são fundamentais. E uma, qualquer pesquisa na educação, o caderno de anotações que a gente tem, o caderno de campo, o diário de campo, onde você anota tudo que você vai percebendo. Para que serve? De repente não serve para nada. Mas de repente, quando você for analisar as entrevistas que você fez, os questionários que você aplicou, você vai perceber que em algum momento algumas coisas aconteceram e que as respostas te fogem daquilo que seria a normalidade. O seu diário de campo vai te mostrar, escuta, aquele dia, naquele questionário, naquela entrevista, algo aconteceu e que isso modifica e que cria situações complicadas. Isso faz parte da metodologia, isso faz parte dessa dificuldade que a gente tem. Problemas, obstáculos ambientais. As variáveis são completamente diferentes de um semestre para outro. Como é que eu vou generalizar isso aí? Os objetivos, a subjetividade na análise de dados é imensa, né? Eu não esqueço nunca, tinha uma aluna discutindo com uma orientadora, desesperada, tinha feito a hipótese de trabalho na pesquisa de educação, no final a hipótese estava toda negativa, deu tudo errado. Eles estavam desesperados, porque o que ia fazer? Ia ter que fazer tudo de novo, ia ter que repetir a pesquisa, porque a hipótese não se comprovava, né? E esse é um dos problemas. Muitas vezes as hipóteses são feitas para achar respostas que comprovem. Aí estou sentando, talvez pela influência de ser, não vir da área de educação pura, a gente tem essa vertente, né? Se deu errado, por que deu errado? De repente é muito mais importante e interessante os resultados do que se tivesse dado certo. O que é que você percebeu, então, para que a sua hipótese não se verificasse ao longo do trabalho? Naquele grupo, de repente, outro grupo se verifica. A capacidade do pesquisador é essa, de entender esse processo, por que não dá do jeito que eu quero que dê, né? Isso tem muito em educação, infelizmente. E as questões éticas, eles são os objetos, entre aspas, são pessoas, né? Não é uma máquina que eu vou mexer com ela do jeito que eu quero. Então, eu acho que nós temos que ter essas preocupações. Se a gente for fazer uma evolução histórica da educação em ciências, a gente pode separar um pouquinho o tipo de pesquisa que a gente tinha nessa área. Até a década de 1950 não tinha pesquisa educativa na área de educação em ciências. Não tinha. Simplesmente não. As áreas das ciências naturais, quando a gente está falando de ciência, a gente sempre ciência da natureza, né? Uma perspectiva mais dessa. Não tinha, porque eram conhecimentos assumidos e ponto. Tinha discussão. Entre a década de 50 e 70, ela começa a ser avaliativa, qualitativa e centrada fundamentalmente no currículo. É quando sofre as grandes mudanças curriculares. Na educação em ciências é o que mais acontece. Nos anos 70 surgem os grandes projetos curriculares com o ensino das ciências. A gente vê isso pelo mundo afora, né? No Brasil cheio, nos Estados Unidos, que também são trazidos, não são construídos a partir das realidades de cada lugar, mas se constroem e são levados com umas grandes panacérias para os outros lugares. Isso aí. Entre 70 e 80, a pesquisa passa a ser qualitativa e quantitativa centradas na aprendizagem. Aí a preocupação já não é mais o currículo, mas como é que a pessoa aprende? E aí surgem grandes teorias. A discussão passa muitas vezes entre ser uma pesquisa qualitativa ou quantitativa.
para nós, na área da ciência da natureza, fazer lá em avaliação qualitativa nem sempre é fácil. Então tem que ser quantificado. E por que tem que ser? E por que não pode ser também? Acho que nenhuma coisa nem outra. Felizmente hoje a gente volta também a essa. Nós passamos uns 20, 30 anos aí de falar de pesquisa quantitativa em educação, era falar do diabo. Já se percebe hoje, não, há uma mudança nessa perspectiva. A pesquisa quantitativa ela tem muito significado também. Tá? Não só ela, mas ela também. E eu posso fazer pesquisa quantitativa em educação? Posso. Quais são as variáveis que eu vou trabalhar? Essa é a grande questão. Então, entre os anos 70 e 80, começa a ver essas. Depois até 90, a maioria é qualitativas, sobre ensino, aprendizagem, conteúdos. Então a grande questão é, vamos mudar. Lembra da matemática que vinha, toda a matemática da teoria de conjuntos? Os mais velhos lembram, os mais novos não. Sérgio? Acho que poucos somos os que vivemos isso. Então, mudou a matemática moderna. Agora a teoria de conjuntos é a salvação de aprender matemática. Em 10 anos se joga no lixo. Então é mudar simplesmente os conteúdos como se isso fosse a solução. E a gente continua fazendo muito isso. Vamos rediscutir o currículo, construir uma nova matriz curricular. Muda tudo e fica do jeito que estava antes. Às vezes o que você faz é dividir uma disciplina de 8 créditos, passa para 4, e os conteúdos que estavam na de 8 dividem parte para cá, parte para lá. Não se conhece o currículo como um todo, né? Nessa época, depois dos anos 90, aparecem muitas revistas e trabalhos na área de educação e ciência. Começa nisso, tá? Entre 1990 e 2005, por aí, as pesquisas eram basicamente qualitativas. Depois é que começa, tá? Os referenciais teóricos, nesses períodos, né, a gente passa do positivismo absoluto para um positivismo não tão absoluto, o neocognitivismo de transmissão e assimilação de conteúdos passa a ser importante. A partir de 70, que a G.I. Algebra tem uma força significativa. Né? Depois de 1980, entra o relativismo como um referencial teórico. Os modelos cognitivos são predominantes nesse momento. As epistemologias pós-construtivianas também, né? E aparece também o construtivismo radical do Glasfeld. E aí onde aparece em alguns momentos até o discurso que daqui a uns anos não precisa nem de professor. Todo mundo vai aprender sozinho, né? Vai ser aulas, videoconferência, o que for, e não precisa nem da escola nem do professor. Só que falar isso para o mercado é complicado, né? O capital quer dinheiro, né? A escola tem que só crescer. Então esse construtivismo também é muito criticado, né, pela sua própria posição. Bom, nós falamos um pouquinho da pesquisa em educação na perspectiva mais ampla. E da pesquisa em ensino? Principalmente aquelas que têm como referente a sala de aula, elas têm mostrado grandes distâncias entre o idealizado pelos teóricos da educação e a realidade dos professores. Os teóricos constroem, essa discussão ele tem os teóricos da universidade que pensam as grandes teorias e os professores lá. Em níveis, não estou colocando níveis superior ou inferior, tá? Em níveis diferentes de percepção do que é o objeto da pesquisa. Então chega o teórico da educação e fala para o professor, está aqui, passa. Mas não, faz porque é assim que faz. Mas não é assim a minha realidade, porque as variáveis que eu não as conheço, então passa essa dificuldade. Esse ensino por transmissão de conhecimentos já elaborados, tá, constitui um modelo coerente que abrange todos os aspectos da ciência, todos, e em particular da astronomia. O modelo já é coerente, já está bem elaborado, bem construído, né? Então a gente passa achando, né? Uma das coisas, talvez, e isso a gente tenta, por um lado, quando encontra isso, talvez excessivamente vinculado às teorias, questões epistemológicas, psicológicas, pedagógicas, tá?
em alguns momentos pouco relacionados com os conteúdos disciplinares, mas por outro lado também acontece relacionado exclusivamente aos conteúdos sem nenhuma vertente de educação. Eu não sei qual que é pior. Tá? Não sei. Talvez essa segunda perspectiva seja mais complexa e menos possível de ser trabalhada pelos demais. Então a gente se encontra dessas pesquisas de ensino, tem muito disso. Tá? Geralmente as pesquisas teóricas que levam os professores falam mudança didática. Você tem que mudar a sua didática. Essa palavra didática às vezes me incomoda. Às vezes me incomoda porque tem gente que dá ela como se fosse um peso de superioridade. E não é tão simples para mim. Mesmo para mim não é tão simples. O que é a didática entendida. O Nelson, depois, eu sei que ele deve estar ali cutucando, depois ele fala o que é didática da astronomia. Né? Melhor do que ele. Mas ela me incomoda um pouco, porque as pessoas dizem, não, esse professor não tem didática, é porque falta didática, é porque a didática é isso. E eu acho que transfere para a didática também um conjunto de ações que não são especificamente do que seria isso. Tá? A maioria das vezes não tem uma base teórica por trás. Fala da didática, mas sem falar de base teórica coerente. Aí seja lá qual for, tá? Relacionado com o conteúdo que vai ser ensinado. Essa é a questão. Eu preciso. Novas ideias, novas estratégias, novas propostas, tem que, além de identificar as antigas, tomar decisões que estejam sustentadas em princípios sólidos. Senão não adianta. Como é que eu vou reconstruir? Princípios flexíveis e dinâmicos. Eu acho que não dá para ser rígido. Tá? Por quê? Porque é necessário ter adaptação ao contexto do professor. Eu uso muito aqui em Goiânia, é um exemplo. Nós temos um colégio, o WR, chama. Tem alguém? Quem é de Goiânia? Ninguém. O WR é um colégio da elite. A mensalidade é de R$ 2.000 e R$ 2.200. Só isso. Aquelas salas de aula, né? Tudo maravilhoso, tudo. E você tem, aí eu falo, qual é a realidade, qual é o contexto que o professor vai dar aula nesse colégio, ou se ele vai dar num colégio lá da periferia, um colégio estadual, que ele pode estar dando aula às vezes nos dois, eu já tive alunos assim, e ele vai utilizar, se não souber ter essa flexibilidade de se adaptar à realidade, ao contexto que ele está, ele não vai ter resultado, nenhum, nem no outro. Porque se ele for querer dar a mesma aula nos dois lugares, ele não consegue. Ele vai ficar mal, provavelmente nos dois. Os contextos são. Essa flexibilidade vai nesse sentido daí. Acho que tudo isso está subordinado ao como, o que e para que a pesquisa vai ser feita. O que é que eu quero pesquisar? Por quê? Para quê? Aquelas velhas perguntas. Mas eu não começo isso. É o que eu vou fazer? Evidente que a busca é isso, que estratégias de ensino. Pensando em aprendizagem, que estratégias de ensino vão ser as adequadas para fazer essa mudança da estrutura cognitiva, que possam facilitar a aprendizagem da astronomia. Tá? Como melhorar esse ensino? Como ensinar com maior eficiência? Que estratégias de ensino são adequadas para mudar? Tá? Não é tão simples. Se a gente for buscar algumas pesquisas na área de didática de astronomia, a maioria apresenta quase sempre aspecto muito particular de investigação e observação astronômica. A maioria. São muito mais relatos de experiência do que pesquisas propriamente ditas. E às vezes a gente encontra uma. Né, desde 76 a gente tem muitos outros, a Nicoleta tem trabalhos, né, na didática da astronomia anteriores, o Nestor tem muitos por aí também, e já não pus a data deles para vocês não saberem desde quando que eles estão trabalhando com isso, senão vão achar que é há muito tempo, né? Então não é por aí. Deixa eu ver os que a gente não conhece como sendo. Né? Em 86, o grupo de física
Ele teve um código como um desafio educativo. E foram muitos trabalhos apresentados na área da astronomia. Só que todos eram basicamente relatos de experiência. Tá? E eu trouxe aqui alguns, no nosso caso, do trabalho planetário. Né? Então, os planetários desde 79, mas era só preparar a sessão do planetário. Como é que eu faço uma sessão de planetário? Tem muito mais do que isso aí. Bishop trabalhou um pouco o valor educativo de uma sessão. É o uso dos espaços não formais, né? Que a gente também. Né? A maioria dos trabalhos perguntados antes, né? Hoje, que se volta por aí, tem argumentos construtivistas. A maioria. Aí eu busco no Moreira, se o Val falasse só, né? O Moreira falava que não existe um método construtivista. Existem teorias e metodologias construtivistas consistentes com a postura filosófica construtivista. Então, o método construtivista, não. Eu vou ter aqui. Tá? Qual é a questão? E aí vem dentro do estudo da astronomia. Se nós temos modelos conceituais, bem sólidos, bem consolidados, os processos de ensino de aprendizagem não podem ficar soltos. Posso deixar isso solto? Tem que ter orientação de modelo didático pedagógico. Tem que ter. Tem que ter, porque senão fica. Os problemas que nós encontramos, em geral, é uma falta de investigações direcionadas ao ensino e aprendizagem da astronomia. Mas que tenha como base as teorias psicopedagógicas. Você pode até falar, mas você falou que antes esse é um problema. Mas também é um problema não existir bem feitas essas pesquisas. Onde eu vou utilizar, seja lá qual for o referencial da pesquisa, mas que ele tenha consistência. Não é falar que eu estou usando os modelos mentais de um solar e pronto. E depois não é tão simples. Não é tão simples. Eu tenho que entrar na pesquisa, na psicologia, eu tenho que ter uns conhecimentos que às vezes a gente... Eu tenho visto bastantes trabalhos que usam aprendizagem significativa ultimamente, mas muitos deles jogam as palavras ali como se, mais do que aprendizagem significativa, estão falando de aprendizagem com significado, e não de aprendizagem significativa enquanto teoria. Não é a mesma coisa, e as pessoas usam muito, joga isso no trabalho das palavras várias vezes, aprendizagem significativa. Você está vendo imediatamente, porque ele quer dizer que houve uma aprendizagem que teve significado para o indivíduo, mas coloca ali como se fosse a teoria, né? E isso tem que ter muito cuidado disso. Uma questão que é esse contraste epistemológico entre a educação astronômica, que tem uma objetividade da universidade, que está justo onde? No método científico experimental que deu origem. Né? Isso é a base do conhecimento da astronomia, tem esse fundamento. Se eu vou para as ciências sociais, os seres humanos, a base não é a mesma. Eu já não tenho um método científico experimental. Então, eu estou trabalhando entre um conhecimento e uns sujeitos, né? Isso não é a mesma coisa. Então, eu tenho que saber trabalhar isso, fazer. Uma questão fundamental, a deficiente formação dos professores. Essa é grave. Não tem receitas para aplicar. Tá? E uma coisa que eu coloco, que eu acho interessante, é os ambientes. Nós temos que buscar ambientes que sejam... E falar de astronomia às vezes, e falar das fases da luz só aqui, sem ir lá fora para mostrar, né? Sem eu fazer uma observação a céu aberto, não precisa nem de telescópio, precisa dos olhos. Fica difícil, né? Mas nós temos tantos professores, e aí o Joãozinho da Maré que o diga, né? Que continuam fazendo a mesma coisa. Joãozinho cala a boca, você está perturbando a aula. Mas isso não acontece só com os professores de educação básica, não. Acontece com os professores do Instituto de Física, que também, se você vai discutir com eles como é que se dão as fases da lua, eles não sabem explicar, os doutores de física. Não é um nem dois não, tá? São muitos. Então, é isso que eu acho que a gente tem. Esses ambientes que sejam ricos e variados de aprendizagem. Às vezes é um filme que a gente pode passar,
Às vezes são vídeos que você tem, ou sair e olhar nos olhos, sem necessidade maior. Né? O que nós temos que fazer para isso? Formação inicial continuada dos professores, acho que é isso. Licenciaturas com exceção de conhecimento astronômico. Não precisa ser disciplinas específicas, não. Você chega na biologia, tem sentido que você, na biologia, não tem o mínimo de noção de como é que é a origem e a formação da Terra, né, Paulo? Afinal, a vida vem daí. De onde vêm os elementos? Uma coisa que eu tenho colocado, há anos que eu venho batalhando, acho que a necessidade desses mestrados em educação e astronomia. E o uso dos espaços não formais como locos de ensino de astronomia. Eu acho que são coisas que podem. Tudo isso faz com que a gente passe do ensino de astronomia para a educação em astronomia, na medida que a gente é capaz de romper com a disciplinaridade. Professor, aí, no caso, eu concordo também com as saídas do que fazer, mas aí o mestrado em educação e astronomia, como é que você consegue justificar se você não tem astronomia como uma disciplina independente? Mas aí em educação e astronomia você faria para qualquer área de formação. Professor de língua portuguesa, professor de história. A ideia é que não seja da área de ciência da natureza. Porque a astronomia é de fato para ser integradora, mas para romper isso aqui. Nós estamos começando, nós fizemos esse. E aí eu digo não só mestrado para os profissionais de ensino, seria um mestrado na área de educação. Que extrapole essa perspectiva de ensinar os conteúdos específicos, mas de trabalhar os conteúdos específicos com as outras áreas de conhecimento. E isso a gente está cansado, a gente faz isso. Nós que trabalhamos na área, fazemos isso de uma forma até natural já. Você traz a história, você traz a geografia, você traz a biologia, você traz a linguagem, você traz, sei lá, a filosofia, né? A química, a matemática. Então nós já não somos capazes, eu acho, de trabalhar com astronomia de forma disciplinar.